Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Ah, Hoje vamos abordar essa questão aí das máscaras faciais. Nós temos visto que a maioria dos estados estão obrigando as pessoas a usar as máscaras faciais para evitar a propagação dessa peste chinesa. Segundo seria recomendações da OMS, que depois reviu essa decisão e colocou algumas considerações sobre o uso de máscaras. Aqui tem esse artigo aqui do Dr. Blaylock, nos Estados Unidos, que é interessante nós observarmos o que ele diz baseado em estudos científicos. Isso não é balela. Veremos. Ele diz aqui, ó, à medida que as empresas reabrem, muitos estão exigindo que compradores e funcionários usem máscara facial. A Costco, por exemplo, uma empresa, né, não permitirá que os compradores entrem na loja sem usar uma máscara facial. Muitos empregadores estão exigindo que todos os funcionários usem uma máscara facial no trabalho. Em algumas jurisdições, todo cidadão deve usar uma máscara facial se estiver fora de sua própria casa. Aqui no Brasil, você não entra em lugar nenhum se não tiver uma máscara, seja em banco, supermercado ou qualquer comércio. O mais grave é que todos os funcionários estão usando a mesma máscara durante o dia. O que ele diz? Com o advento da chamada pandemia do Covid-19, vimos várias práticas médicas que têm pouco ou nenhum apoio científico em relação à redução da propagação dessa infecção. Uma dessas medidas é o uso de máscaras faciais, uma máscara do tipo cirúrgico, bandana ou máscara respiratória N95. Quando essa pandemia começou e sabíamos pouco sobre o próprio vírus ou seu comportamento epidemiológico, supunha-se que ele se comportaria em termos de disseminação entre as comunidades como outros vírus respiratórios. Pouco se apresentou após intenso estudo desse vírus e do seu comportamento para alterar essa percepção. Esse é um vírus incomum, pois para a grande maioria das pessoas infectadas pelo vírus não há doença assintomática, ou muito pouca doença. Apenas um número pequeno de pessoas está em risco de um resultado potencialmente grave da infecção, principalmente aquelas com condições médicas graves subjacentes em conjunto com a idade avançada e fragilidade, aquelas com condições comprometedoras imunológicas e pacientes em casas de repouso perto do fim de suas vidas. Existem evidências crescentes que o protocolo de tratamento emitido para o tratamento de médicos pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, principalmente a intubação e o uso de um ventilador, pode ter contribuído significativamente para a alta taxa de mortalidade nesses indivíduos selecionados. Veja bem, intubação e ventilação. Quanto ao suporte científico ao uso da máscara facial, aqui é bom a gente ressaltar, um exame cuidadoso recente da literatura, em que 17 dos melhores estudos foram analisados, concluiu que, nenhum dos estudos estabeleceu uma relação conclusiva entre o uso da máscara respirador e a proteção contra a infecção por influenza. Lembre-se de que não foram realizados estudos para demonstrar que a máscara de pano ou máscara N95 afetam a transmissão do vírus Covid-19. Portanto, quaisquer recomendações devem ser baseadas em estudo de transmissão do vírus influenza. Como se viu, não há evidência conclusiva de sua eficiência no controle da transmissão do vírus da gripe. Também é instrutivo saber que até recentemente o CDC não recomendava o uso de máscara ou cobertura de qualquer tipo, a menos que se soubesse que uma pessoa estava infectada. Ou seja, até recentemente, pessoas não infectadas não precisam usar máscara. Quando uma pessoa está com tuberculose, ela deve usar uma máscara, e não toda a comunidade de pessoas não infectadas. As recomendações do CDC e da OMS não se baseiam em nenhum estudo desse vírus e nunca foram usadas para conter nenhum outro vírus pandêmico ou epidêmico da história. Agora que estabelecemos que não há evidência científica que exijam
o uso de uma máscara facial para prevenção, existem perigos em usar uma máscara facial, especialmente por longos períodos? Vários estudos realmente encontraram problemas significativos com o uso dessa máscara. Isso pode variar de dores de cabeça, aumento de resistência das vias aéreas, acúmulo de dióxido de carbono e hipoxia, até complicações graves como risco de vida. Há uma diferença entre a máscara do respirador N95 e a máscara cirúrgica, máscara de pano ou papel, em termos de efeitos colaterais. A máscara N95, que filtra 95% das partículas com diâmetro médio de 3 microns, porque prejudica a troca respiração em maior grau do que uma máscara macia e é mais frequentemente associada a dores de cabeça. Em um desses estudos, pesquisadores pesquisaram 212 profissionais de saúde, 47 homens e 165 mulheres, perguntando sobre a presença de dores de cabeça com o uso da máscara N95. Duração de dores de cabeça, tipo de dores de cabeça, se a pessoa tinha dores de cabeça pré-existentes. Eles descobriram que cerca de 1/3 dos trabalhadores desenvolvia dores de cabeça com o uso de máscara. A maioria apresentava dores de cabeça pré-existentes e que eram agravadas pelo uso da máscara, e 60% necessitavam de analgésico para o alívio. Quanto às dores de cabeça, enquanto as tiras e a pressão da máscara podem ser causativas, a maior parte das evidências aponta para a hipóxia ou hipercapnia como causa. Hipercapnia é a presença de dióxido de carbono no sangue. Ou seja, uma redução na oxigenação do sangue ou uma elevação de CO2 no sangue, hipercapnia. Sabe-se que a máscara N95, se usada por horas, pode reduzir a oxigenação do sangue em até 20%, o que pode levar a uma perda de consciência, como aconteceu com o infeliz companheiro que dirigia sozinho em seu carro usando a máscara N95, causando desmaio, bateu o carro e sofreu ferimento. Quer ver agora? Continuando. Infelizmente, ninguém está dizendo aos idosos frágeis e com doenças pulmonares, como DPLC, efizema ou fibrose pulmonar, sobre esses perigos ao usar algum tipo de máscara facial, o que pode causar um agravamento grave da função pulmonar. Isso também inclui pacientes com câncer de pulmão e pessoas submetidas a cirurgia pulmonar, especialmente com ressecção parcial ou até remoção de um pulmão inteiro. Enquanto a maioria concorda que a máscara N95 pode causar hipoxia e hipercapnia significativa, outro estudo de máscara cirúrgica também encontrou reduções significativas no oxigênio no sangue. Veja bem, nesse estudo, os pesquisadores examinaram os níveis de oxigênio no sangue em 53 cirurgiões, usando um oxímetro. Eles mediram a oxigenação sanguínea antes da cirurgia e no final das cirurgias. Os pesquisadores descobriram que a máscara reduzia os níveis de oxigênio no sangue significativamente. Quanto maior a duração do uso de máscara, maior a queda nos níveis de oxigênio do sangue. A importância desses achados é que uma queda nos níveis de oxigênio, hipoxia, está associada a uma diminuição da imunidade. Estudos demonstram que a hipoxia pode inibir o tipo de células imunes principais usada para combater infecções virais chamadas linfócitos T, CD4. Isso ocorre porque a hipóxia aumenta o nível de um composto chamado fator induzível por hipóxia, que inibe os linfócitos T e estimula uma poderosa célula inibidora imunológica chamada Tregs. Isso prepara terreno para contrair qualquer infecção, incluindo o Covid-19, e tornar as consequências dessa infecção muito graves. Em essência, sua máscara pode muito bem colocá-lo em risco, aumentando de infecções, e nesse caso, é um resultado muito pior. As pessoas com câncer, especialmente se o câncer se espalhar, correm um risco maior de hipóxia prolongada, pois o câncer cresce melhor em microambiente com pouco oxigênio. O baixo oxigênio também promove inflamação, que pode promover o crescimento, invasão e disseminação de cânceres. Episódio repetido de hipóxia tem sido proposto como um fator significativo na aterosclerose e, portanto, aumenta as doenças cardiovasculares, ataques cardíacos e cérebrovasculares, acidentes vasculares cerebrais.
Há outro perigo em usar essas máscaras diariamente, especialmente se usado por várias horas. Quando uma pessoa é infectada com vírus respiratório, ela expulsa parte do vírus a cada respiração. Se eles estiverem usando máscara, especialmente com máscara N95 ou outra máscara bem ajustada, estarão constantemente respirando os vírus, aumentando a concentração do vírus nos pulmões e nas passagens nasais. Sabemos que pessoas que têm as piores reações ao coronavírus têm as maiores concentrações do vírus desde o início, e isso leva a uma tempestade mortal de citocinas em um número selecionado. Fica ainda mais assustador. Evidências mais recentes sugerem que em alguns casos o vírus pode entrar no cérebro. Na maioria dos casos, ele entra no cérebro por meio dos nervos olfativos, que se conectam diretamente à área do cérebro, que lida com a memória recente e a consolidação da memória. Ao usar uma máscara, os vírus exalados não conseguirão escapar e se concentrarão nas passagens nasais, entrarão nos nervos olfativos e viajarão para o cérebro. Aqui tem vários estudos que o médico se refere. É o Dr. Russell Blakelock, autor de O Relatório do Bem-Estar. É um neurocirurgião, profissional de saúde, autor e palestrante reconhecido nacionalmente e certificado. Veja bem, meus amigos. Então, o que nós temos? Uso de máscara e o distanciamento social e o lockdown são símbolos da tirania. Como vemos, até o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, e seus auxiliares estão usando máscaras. Deputados, sem estudar, sem necessidade de usar essa porcaria. E os prefeitos obrigando as pessoas a usar máscara nos comércios. Olha quanta quantidade de pessoas que vão desenvolver doenças através das máscaras. Claro, se uma pessoa estiver doente, estiver com gripe, espirrando, ela deve usar a máscara para proteger os outros, mas essa pessoa tem que ficar isolada em casa. Os antigos já diziam, gripe é vitamina C e cama. Ou seja, ele tem que ficar isolado das outras pessoas até melhorar sua condição de saúde. E, além disso, o distanciamento social é para aqueles locais onde há presença dos vírus. Aqui no sul de Minas não tem notícia desse vírus. Apenas um caso em Lambari de um agente de saúde, se não me engano. Mas esse distanciamento foi colocado justamente para evitar que as pessoas se reúnam e se organizem para lutar pela sua liberdade contra a tirania desses prefeitos e desses governadores. Por isso, não aglomeração, por isso existem essas restrições desses decretos nazifascistas. É por isso que você está obedecendo, porque agora a ideia desses globalistas, desse pessoal todo, é a obediência inquestionável sobre tudo aquilo que eles disserem. A tal ciência alegada por aquele Mandetta, esse vagabundo, que foi absolvido de um processo de improbidade administrativa, e até desse Nelson Teike, que saiu agora do ministério, ambos advogam causas da OMS, se submetem à Organização Mundial de Saúde, que é dirigido por um biólogo. Então, meus amigos, eu estou aqui para informar. E essa informação vem de uma pessoa gabaritada. E até agora não houve um debate sincero sobre as evidências científicas do benefício do uso de máscara, ou é só para beneficiar corruptos. Por hoje é só, até o próximo vídeo.